Por quê? Isso aí, No final, essa parceria com a Federal, o que ela rendeu pra gente? Eu não consigo nem lembrar quantos mestres a gente formou. A gente vai falar já disso. Eu A gente nem vai lembro, querer te perguntar isso aí, porque... Doutores, pós-doutor... E profissionais que hoje estão dentro de um cenário no futebol, influenciando diretamente em clubes, né? E isso impacta o estado de humor das pessoas. Exatamente. A gente vai falar sobre isso. O Simão falou sobre William e o Fleck. William Kramer e Steven Fleck. Não, eu queria saber quem é. A gente tem uma perguntinha aqui, ó. Porque eu, quando era aluno de educação física, a gente escutava alguns personagens, né? Alguns autores assim dos livros. Vai fazer anatomia, Sobota e Netter. Sim, claro. Você vai fazer. Aí você fisiologia, treinamento de força. Você escutava William Kramer, né? Fleck. E aí depois eu vim conhecer que o Simão, além de ser amigo, né, desses dois personagens que são importantíssimos no cenário, né, do treinamento de força, da educação física, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, sobre essa história, como é que começou isso? Então, muito doido, né, Erdi? Essa coisa é muito louca, porque eu fiz educação física e na época a gente não tinha artigo científico na minha época. Eu entrei na faculdade de educação física em 87, me formei em 90. Então, na época, não tinha artigo científico. Eram alguns livros que a gente tinha como referência. Então, por exemplo, a gente tinha lá Tratado de Fisiologia Médica. Alguns chamam de Guiton, outros chamam de Guyton, né? Fox e Matthews, da Fisiologia, né? Então, assim, tinha alguns nomes, mas não tinha ninguém... Eu só tinha uma referência na educação física também de força, que era o livro chamado Medicina do Esporte, que eram dois autores alemães, Roman e Hettinger. Quando eu vi esse livro no Brasil, cara, era um livro desse tamanho, era enorme, era mais de 500 páginas. Eu estudei esse livro da primeira página à última página. Tão apaixonado, que eu sempre fui pelo treinamento de força. E aí eu fui morar fora, eu fui para Houston, fui morar fora em 92, e estava numa livraria, e aí daqui a pouco eu vi assim, Resistance Training, não sei o que, eu falei, pô, que livro interessante. Aí peguei o livro, Steven Fleck e Kramer, eu falei, não tenho ideia de quem seja. E comecei a folhear o livro. Falei, cara, esse livro é diferente. E aí fui ver o currículo dos caras, né? Porque naquela época o costume era botar o currículo do professor, tal, do autor. Falei, cara, os caras são, né? Falei, porra, comprei o livro. E aí eu voltei pro Brasil em 93, e aí um amigo meu, que era professor da Gama, Ney Pereira, ele me chamou para ministrar cursos com ele. Pô, vem ministrar curso comigo, você... E aí eu peguei esse livro, peguei o que tinha de conteúdo desse livro. Cara, quando eu comecei a falar, revolucionou. Falei, porra, que loucura. Mas por quê? Um livro na época, até chegar no Brasil, levava 10 anos. Esse livro foi chegar no Brasil em 1999. E eu comecei a dar aula com esse livro em 1993. Quando chegou em 99 esse livro em português, porra, eu já tinha, né, ministrado trocentos cursos como base de referência a esse livro. E aí, em 96, teve um evento em São Paulo, e eu fui participar desse evento como aluno. Na época, na verdade, minha ex-mulher foi trabalhar no evento. Eu tinha até quebrado o braço treinando jiu-jitsu. E aí, eu não queria ir pro evento. Ela falou, não, vamos pro evento, que porra, você vai gostar. Eu fui com ela. Cheguei no evento como aluno para assistir. E aí, um cara chamado Antônio Carlos Gomes, né, que é referência no treinamento desportivo, né? O Antônio chegou para mim e falou assim, Simão, você não fala inglês? Falo. Você ainda tá bom no inglês? Tô, pô, morei fora. Então você vai traduzir um alemão, que era o Roman, que era desse livro do Medicina do Esporte. Eu fiquei tão amarradão no cara, aquela coisa do ídolo, quando o cara, aí fui me despedir dele e comecei a chorar. Pelos 3 dias de aula com ele. Só que nesses 3 dias de aula, o que aconteceu? Como eu era o único cara da educação física que estava fazendo a tradução, o resto era tudo tradutor, quem foi o melhor tradutor? Fui eu, né? Porque eu sabia a linguagem dos caras. E aí eu fiquei responsável de passear com os caras, ia almoçar. E aí quem tava? Verrochanski, a Tatiana Formitchenko, Steven Fleck, a galera nata. Aí eu falei assim, cara, tô com os caras do mundo. E aí comecei a conversar com o Fleck. Cara, o cara é extremamente simples, extremamente tranquilo. E a gente começou a conversar, viramos amigo. Cara, aí a gente se comunicava por carta. Na época era carta, não tinha e-mail, não tinha nada. A gente mandava carta, não sei o quê. E aí comecei a pegar relação com o Fleck. E aí, através do Fleck, conheci o Kramer. E quem é o Fleck Kramer? Você não faz séries na academia? Número de 3 séries, 4 séries, 5 séries?
Você não vai na academia 2, 3, 4 vezes na semana? Você não faz 8, 10, 12, 15 repetições? Você não faz isso aqui? Você não faz isso, não faz aquilo? Foram só os caras que começaram tudo no mundo. São os papas. São os caras que iniciaram tudo. Né? Então, assim, eu tive prazer de ter sido aluno do Fleck. Tive prazer de ser professor convidado no Colorado College. Então, eu fui como professor convidado, cara. Isso para mim foi uma honra, né? Então, assim, eu fui fazer meu pós-doc, mas ao mesmo tempo fui como professor convidado para dar aula na universidade. O Simão não sabia disso. É. Muito diferente a relação? Então, aquela época que você queria... Do mestrado, em 2011, eu tava em Colorado. Eu tava no Colorado, tava morando no Colorado. Morando no Colorado Springs. E era o meu sonho de garoto que eu não consegui realizar, porque eu era duro, né? E aí depois com uma condição de grana melhor, que é morar dentro da Universidade Americana, que para mim foi um sonho, né? Porque, assim, eu tenho amor pela cultura americana, então também sou suspeito. Mas a Universidade Americana é imbatível. É imbatível pelo seguinte, cara, as 10 maiores universidades do mundo, 9 são americanas. Acabou, então não tem mais o que discutir. Tu viu o urso lá? Hã? Viu o urso? Pô, vi urso, vi... Na verdade, a história do urso é porque eu fui pra casa do Fleck das montanhas. E a casa dele é toda de vidro. Caramba. E é dentro da reserva. E aí, cara, um dia eu acordei, abri o cortinão assim, de frente pra uma reserva de água mesmo, né? Daqui a pouco vejo o urso passando, mano. Eu falei, puta, se esse urso der uma porrada nesse vidro, será que aguenta? Aí saí correndo lá pro segundo andar. Fleck, tem um urso, não, ele não faz nada, não. Daqui a pouco ele vai embora, pô. Cara. Então, assim, Simão, Maneiro. só pra... Resumindo aí, pelo que eu entendi, vou fazer um paralelo para quem não está acostumado, quem não é da área da saúde, não vive educação física. Basicamente foi o seguinte, como se fosse um Rock in Rio, e você lá, garoto, com uma banda iniciando, e simplesmente você virou amigo do Axl Rose, do Dave Grohl, do Foo Fighters, do Paul McCartney, e levou os caras para passear no Rio de Janeiro, e depois foi ser hóspede na casa do Axl Rose, isso. por exemplo. Na verdade... Eu tenho relação com o Fleck até hoje, a gente nem tá mais nessa vibe de publicação. Você virou um astro do mesmo nível, assim, talvez você não concorde, mas o teu nível ali, né, acadêmico... Cara, a gente sempre tem uma preposição se, né? Se eu morasse nos Estados Unidos, certamente seria muito diferente, né? É óbvio que a língua inglesa é o maior limite pra gente. Por mais que a gente tenha domínio da língua, né? Sempre é um fator limitador, né? E assim, mas de qualquer maneira... Foram duas pessoas que me ajudaram muito, né? O Fleck foi o cara que me conseguiu me introduzir no mundo na área acadêmica. A minha primeira publicação de Medline foi com ele, né? Foi com ele. Então, assim, cara, ele me ensinou como pensar como americano. Que é muito difícil para o brasileiro escrever em inglês pensando como americano. Então, naquele momento, ali em 2004, 2005, eu fui o primeiro brasileiro que começou a ter um grau de publicações na revista Journal of Strength Conditional Research, que é a principal revista de treinamento de força e condicionamento físico, né? Cara, eu comecei a fazer produção em série, né? Mas foi porque eu aprendi como publicar. Eu aprendi como publicar, como pensar com o americano. Pegou o macete. Peguei o macete de como pensar, porque a gente pensa em português e tenta transferir isso para o inglês, né? Então, na verdade, tem que pensar com o americano, tem que ser muito objetivo. Tem que ser objetivo, você sempre falou isso para mim. O americano é muito objetivo, né? A gente é muito... A gente divaga demais. Ontem eu tava o Simão é muito objetivo. Ontem eu tava dando, sempre falou isso. Tava dando uma palestra ontem, tinha uns 100 alunos de educação física. E aí eu fiz a seguinte pergunta: quem aqui fala inglês fluente? Ninguém levantou a mão. E aí, assim, só de ouvir o que você tá falando, a importância do inglês na carreira de um profissional faz muita diferença. Talvez se você não soubesse inglês, você não estaria onde você está hoje. Eu digo que eu só sou o Roberto Simão, porque eu sou formado pelo curso Oxford, na época, né? E quando eu tive que viajar, eu tive que fazer um TOEFL no IBEU, na época, para fazer a prova, para estudar fora, né? E eu só sou o Simão por causa do inglês. Porque se não fosse o inglês, eu não seria o Simão. Tenho certeza disso.